Estou aqui em Portugal, curtindo um bacalhauzinho, tomando meu cafezinho na xícara Portugal. Eu preciso fazer alguns comentários a respeito disso. E depois você me segue. Mas escute, veja até o final, por favor. Na cabeça de quem é membro da igreja deles, o que se passa é que ele vive dessa forma ostensiva porque ele é um abençoado. E ele é abençoado porque ele tem mais fé do que aquele que vive na miséria. A culpa, basicamente, da miséria do indivíduo é a falta de fé naquilo que o pastor bem-sucedido pregou e propôs como fórmula para se chegar lá. A fórmula é: contribua, dê mais, dê tudo. E se você der tudo, der mais e não conseguir, é porque você não teve no coração o desejo de dar. É porque você deu duvidando. Então a culpa sempre vai ser sua. Ele está lá como um exemplo do que é ser uma pessoa de fé, do que é ser uma pessoa de Deus. E você, quanto mais pobre, mais descrente, mais miserável espiritualmente você é, logo você vai se tornar cada vez mais dependente daquele que é bem-sucedido. Mas para que aquele que é bem-sucedido continue te abençoando, para que Deus continue abençoando você por meio daquele iluminado, é preciso que você continue doando. Enquanto você vai dando dinheiro, o iluminado vai esbanjando mais e mais e mais numa vida de ostentação com o dinheiro dos miseráveis que, por acreditarem que aquele bilionário que vive às custas destas doações aqui é abençoado, continuam doando. Acontece que essa não é a vida proposta por Jesus e não é este o exemplo que Jesus deu. Ele abdicou de poder, de riqueza, de viver do luxo, daquilo tudo que a sua inteligência privilegiada poderia proporcionar a ele enquanto ser humano. Ele escolheu estar entre os pobres e viver como um pobre, porque é lá, no meio do povo, que ele cumpria o seu papel de curar a alma das pessoas. Não haviam promessas de riquezas e nem associações com o poder secular. Jesus jamais se reuniu com os líderes da política local, tampouco influenciou as pessoas em favor do poder. Ele foi um marginal no que diz respeito ao poder instituído. Vivia à margem, com os marginalizados. Porque não havia sentido, por exemplo, se ele vivesse como um rei, enquanto o povo passava necessidade. Se ele fosse um rei, ele certamente doaria tudo o que ele tinha, para que as pessoas comessem. Este cristianismo proposto por estes aí é o cristianismo do se está passando fome. É porque é desviado, é porque é ateu, é porque não crê, é porque merece. É a meritocracia da fé. Deus me deu porque eu sou melhor que vocês. Porque a fé é subjetiva. Você fala, eu tenho fé, não se tem como medir. Aí quando a pessoa coloca como parâmetro os bens que a pessoa possui e correlaciona isso à fé, as pessoas dizem, nossa, é rico porque tem fé. Só que ele é rico às custas daqueles que não têm fé, porque não prosperaram. Eles vivem no luxo sem o menor sentimento de empatia pelos que estão sofrendo. Antes, são capazes de pegar o dinheiro dessas pessoas que estão sofrendo e que reuniram tudo o que tinham num gesto final de desespero para ver se consegue algum tipo de benefício de Deus e doam a estes tais que pegam essas moedas, esse pouco, e o usam para o seu luxo. Isso é um sinal claro de uma total perversidade, nenhuma espiritualidade. A capa religiosa dessas pessoas cai quando você olha para a atitude indiferente delas em relação às pessoas que sofrem. O gesto de Jesus é justamente o contrário. Ele se movia de íntima compaixão pelas pessoas que estavam em sofrimento. As curas que foram registradas, os milagres, foram sempre não no sentido de elevar ele como o consagrado, o divino, o poderoso, não, sempre no sentido de socorrer alguém em sofrimento. Sempre no sentido de acolher as pessoas. Empatia. A relação de espiritualidade se estabelece a partir
do contato humano, daquele que estende a mão para aquele que estende a mão em sofrimento. É daquele que desce a condição daquele que sofre. É daquele que anda junto com aquele que caiu. É aquele que sustenta os que não têm mais força. A proposta de Jesus é essa: se abraçar com alguém que está caído e levá-lo para casa. Não pegar as suas moedas e dizer agora Deus vai te abençoar. Fica na fé aí. E ir direto pro resort em Pernambuco. Né? Ir para Portugal, comer um bacalhau. Né? Com as moedas. Enquanto aquele ainda está lá morrendo. Só que agora sentindo culpa de não ter prosperado. Porque é um miserável que Deus desprezou. Porque não acredita em nada, não tem fé. Tem culpa por não ter fé. Enquanto aquele que tira ali as moedas nem fé tem. A única coisa que pensa é no seu próprio conforto.